Vamos transformar a Sibéria em uma Sibéria de trabalhos forçados, correntes, soviética e socialista. Iosif Vissarionovich Stalin, quase imediatamente após a anexação da Sibéria, suas vastidões sem fim se tornaram um lugar para o exílio de criminosos e simplesmente de elementos indesejáveis. Logo após os pioneiros e colonos, começaram a chegar ao leste também os comboios de exilados. Ao longo de vários séculos, as terras da Sibéria se tornaram uma verdadeira região de prisioneiros. E a estrada da Sibéria que ia de Moscou até Irkutsk ficou conhecida entre o povo como a Estrada das Correntes. A Revolução de Fevereiro pôs fim ao exílio político, e parecia que essa página vergonhosa da história tinha ficado para sempre no passado. No entanto, não foi bem assim. Os bolcheviques, que tomaram o poder em 1917, não só trouxeram de volta o exílio político, mas também o tornaram muito mais massivo e cruel. Neste episódio, vamos falar sobre quem era exilado para a Sibéria e por que durante a União Soviética. Em que a exílio soviético era diferente da czarista, em quais condições viviam os exilados. E claro, você também vai conhecer os exilados mais famosos da era soviética. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. O exílio nos primeiros anos do poder soviético. O exílio na Sibéria começou na Rússia na época de Ivan o Terrível, por volta da segunda metade do século XVI. No início, era vista só como uma forma de cair em desgraça perante o czar e não integrava a lista oficial de punições. Geralmente eram exilados para a Sibéria nobres e ricos, boiardos, príncipes e governadores militares. O exílio só recebeu status oficial no século XVII, durante o reinado de Alexei Mikhailovich. E Pedro I não só ampliou significativamente a lista de crimes pelos quais se podia ser exilado, seguir para o degredo, mas também introduziu o trabalho forçado no sistema de punições russo. No século XIX, o exílio tornou-se definitivamente o principal tipo de punição no Império Russo. Durante esse século, mais de 860 mil pessoas foram enviadas para a Sibéria em etapas. Outra característica do exílio siberiano do século XIX é o grande número de criminosos políticos, opositores ferrenhos do governo e da ordem vigente. No fim do século, o trabalho forçado na Sibéria virou símbolo da repressão czarista à dissidência. Por isso, não é surpreendente que, após a Revolução de Fevereiro, o exílio político tenha sido abolido e todos os que estavam nele tenham sido anistiados. E parecia impossível voltar ao antigo. E na nova Rússia democrática, as pessoas não seriam punidas por suas opiniões políticas. Como essas expectativas estavam distantes da realidade. Depois da Revolução de Fevereiro, veio a de Outubro. Como resultado, os bolcheviques tomaram o poder e estabeleceram em um sexto das terras do planeta uma das ditaduras mais cruéis do século passado. Os comunistas não apenas jogavam seus opositores em prisões e campos de trabalho, mas também usavam outros tipos de punição, como o exílio, por exemplo. Oficialmente, ela foi restabelecida em 1924, embora na prática já fosse aplicada antes disso. Já em 1922, Vladimir Lenin propôs substituir a pena de morte pela expulsão do país para aqueles que se manifestavam ativamente contra o poder soviético. No mesmo ano, aconteceu um evento único não só para a história nacional, mas também para a história mundial. Os bolcheviques reuniram centenas de intelectuais russos, colocaram-nos em um navio e os enviaram para a Alemanha. Depois, esse navio ficou conhecido como o navio filosófico. Entre os deportados havia não só filósofos, mas também figuras importantes da ciência, cultura, engenheiros, políticos e professores universitários. E esse navio a vapor estava longe de ser o único. Durante os anos de 1922 e 1923, centenas de intelectuais foram expulsos à força da Rússia, pois o novo governo suspeitava de sua deslealdade. O destino dos exilados foi diferente no exterior. Alguns conseguiram se encontrar na emigração, outros não. No entanto, sabendo o que aconteceu na União Soviética nos anos seguintes, pode-se dizer que os passageiros do navio filosófico ainda tiveram muita sorte. Eles permaneceram vivos e mantiveram a liberdade. Na URSS, o inferno do Gulag os aguardava, e isso ainda era o melhor dos cenários. No início da União Soviética, praticavam-se duas punições: exílio interno e banimento. No caso do exílio interno, o condenado era enviado para uma determinada localidade, da qual não podia sair até cumprir sua sentença.
Os exilados eram obrigados a se apresentar regularmente às autoridades locais de assuntos internos e informar imediatamente qualquer mudança de residência ou trabalho. No banimento, a pessoa era proibida de viver em certas cidades, geralmente na capital e grandes centros urbanos. Frequentemente, o banimento era combinado com o exílio ou prisão. Após cumprir pena no campo, os prisioneiros eram proibidos de se estabelecer na parte europeia do país. Na década de 1920, o exílio e o banimento eram amplamente aplicados a opositores políticos do regime, antigos funcionários e oficiais czaristas, mencheviques e socialistas revolucionários. Depois passaram a exilar os trotskistas, muitas vezes de forma extrajudicial. O próprio Trotsky, aliás, foi enviado ao exílio e depois acabou sendo expulso do país. Exilados e deportados geralmente recebiam o status de privados de direitos, o que limitava seus direitos civis. Eles não apenas perdiam a possibilidade de votar e serem eleitos para os órgãos soviéticos de poder, mas também não podiam ocupar cargos de responsabilidade, obter ensino superior ou ingressar em sindicatos. Na verdade, a situação era pior. Os privados de direitos não conseguiam empregos nem recebiam cartões de racionamento. Por outro lado, eles pagavam impostos muito mais altos que os cidadãos soviéticos comuns. As restrições também se aplicavam aos membros da família do exilado. E embora o exílio pareça uma punição bastante severa, ainda mais considerando que geralmente era imposto a pessoas inocentes, depois disso as coisas ficaram ainda piores. Na década de 30, o exílio para os inimigos do povo já era considerado uma punição branda demais. Agora eles eram enviados para campos de trabalho, recebendo sentenças longas e pesadas, e muitas vezes eram até executados. O grande massacre camponês. No final dos anos 20, os comunistas iniciaram mais um grande experimento, desta vez com a agricultura. Eles o chamaram de coletivização. O objetivo dessa coletivização era tirar a terra dos camponeses e forçá-los a trabalhar em fazendas coletivas e estatais. Os camponeses resistiram ferozmente a essas iniciativas, especialmente os mais abastados, que tinham algo a perder. Contra a máquina totalitária do Estado, eles obviamente não tinham chance. No início dos anos 30, o governo iniciou uma operação em larga escala de dekulakização, que, na essência, foi uma campanha de terror direcionada contra os camponeses mais abastados. Os kulaks foram presos junto com suas famílias. Uma parte deles era imediatamente enviada para campos de trabalho, mas a maioria era deportada ou, como se dizia na época, enviada para assentamentos especiais. Inicialmente, as autoridades locais da OGPU receberam uma cota de 60 mil presos e 400 mil deportados, mas essa cota foi superada várias vezes. No total, ao longo dos anos 30, mais de 2,9 milhões de camponeses foram enviados para assentamentos, sendo que a maioria deles entre 1930 e 1931. Já em 1932, do número total de deportados, faltavam 486 mil pessoas que haviam fugido ou morrido. De acordo com um relatório secreto preparado em 1934, cerca de 90 mil kulaks morreram no caminho. Outros 300 mil morreram já no local, devido à desnutrição e doenças nos lugares de exílio. Metade das vítimas ocorreu em 1933, quando, devido à coletivização, uma fome em massa eclodiu na URSS. Um número tão gigantesco de vítimas não deve surpreender, pois as condições em que os exilados se encontravam eram extremamente difíceis. Eles eram enviados para regiões povoadas ou pouco povoadas do país, para a Sibéria, para o território do norte e para a Iacútia. Grupos de exilados eram frequentemente deixados na floresta sem comida, ferramentas ou roupas quentes. Assistência médica era apenas um sonho para eles. As pessoas não sabiam nada sobre a vida na taiga ou nas condições severas do extremo norte. Houve casos de envenenamento por plantas ou cogumelos locais. Milhares de exilados morriam no caminho, principalmente nas primeiras ondas de deportação, marcadas por confusão e caos enquanto o sistema ainda não estava ajustado. Presos eram transportados em comboios para pontos de transferência nos Urais ou Sibéria. Eles eram alojados em barracões construídos às pressas, onde aguardavam a distribuição por 1 mês e meio ou 2. Era ainda mais difícil para os camponeses exilados no inverno. Um exemplo claro de como viviam, ou melhor dizendo, sobreviviam os camponeses exilados na Sibéria foi a tragédia de Naizensk ou o incidente de Naizensk, como era chamado nos documentos secretos soviéticos.
No verão de 1933, na ilha deserta de Naizena, no meio do rio Obi, desembarcaram 6.100 exilados entre os camponeses deculaquizados, sem comida, utensílios ou quaisquer ferramentas. Só imagine, milhares de pessoas enfraquecidas pela viagem em um pedaço de terra deserto no meio da imensa taiga. Como era de se esperar, logo a fome começou na ilha. Houve casos de canibalismo e em 13 semanas dos mais de 6.000 prisioneiros, apenas 2.200 sobreviveram. Naizena se tornou uma verdadeira ilha da morte. E o caso de Naizena não é único. Na Sibéria e no norte, são encontrados regularmente enterros em massa de camponeses exilados. A deportação de povos por Stalin. No início da União Soviética, as pessoas eram exiladas não apenas por motivos sociais, mas também por motivos étnicos. Novamente, não estamos falando de milhares, mas de milhões de inocentes que sofreram. Stalin exilou povos inteiros. Tudo começou com os cossacos, que foram expulsos de suas terras logo após o fim da Guerra Civil. Os primeiros a sofrer foram os cossacos do Terek, expulsos de sua terra natal para Donbass e para a região do Turquestão. Suas terras foram entregues aos inguxes, chechenos, ossétios, e os povoados foram renomeados. Em meados dos anos 30, milhares de lituanos, letões, estonianos e alemães foram expulsos de Leningrado. Em 1935, a população local foi forçada a deixar as áreas fronteiriças próximas à Finlândia, mas isso foi apenas um aquecimento. Um teste das próprias forças antes de um trabalho realmente grande. A primeira deportação realmente em massa de povos na URSS foi a deportação dos poloneses das regiões ocidentais do país. Em 1936, quase 400 mil cidadãos de nacionalidade polonesa foram enviados para o norte do Cazaquistão e para a Sibéria, dos quais 52% eram mulheres e 12% crianças. Segundo pesquisadores poloneses, mais de 1 milhão de poloneses foram enviados para o leste. Além disso, as condições eram tais que, durante o trajeto e no local, cerca de 10% do total dos deportados morreram no primeiro ano. Em 1937, 170 mil coreanos foram deportados do Extremo Oriente, por terem tido o azar de se encontrarem em território soviético. A deportação foi justificada porque, com o Japão ocupando a Coreia, os coreanos soviéticos poderiam teoricamente ser agentes inimigos. Por causa dessa suposição, um povo inteiro, incluindo bebês de colo e idosos debilitados, foi enviado para as estepes da região do Mar de Aral. No entanto, todas essas expulsões foram apenas a etapa inicial da tragédia. As principais deportações ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Já em 28 de agosto de 1941, foi emitido um decreto do governo sobre a deportação para a Sibéria, Cazaquistão e extremo norte de mais de 400 mil alemães soviéticos. O destino deles foi especialmente difícil. Os alemães soviéticos eram registrados, enviados a assentamentos e organizados em destacamentos de trabalho para tarefas pesadas. Na verdade, isso era trabalho forçado, como nos séculos XVIII ou XIX. Milhares de exilados não suportaram tais privações. Os alemães também sofriam com o preconceito dos moradores locais, embora não tivessem nenhuma ligação com Hitler ou com os nazistas. Aqueles que conseguiram sobreviver à guerra e voltar para casa foram deportados novamente nos anos de 1937 a 1948. Após a libertação da ocupação alemã, os carachais, calmucos, inguxes, chechenos, tártaros da Crimeia e dezenas de outros povos foram deportados. No total, durante o período da guerra e logo após o seu término, 61 povos ou grupos nacionais foram deportados. A propaganda soviética acusava todos eles de traição e colaboração com os hitleristas, mas os historiadores modernos veem outros motivos para essas deportações em massa. Em alguns casos, eram considerações geopolíticas, em outros, relações complicadas com o poder estatal nos anos anteriores à guerra, e em outros ainda, simplesmente um capricho de Stalin ou preconceitos étnicos da nomenclatura soviética. Muitas deportações lembravam verdadeiras operações militares. Dezenas de milhares de soldados do NKVD com equipamento militar eram envolvidos nelas. Na Crimeia e no Cáucaso, os militares cercavam as aldeias e depois começavam a fazer uma varredura nas aldeias. Os deportados recebiam de alguns minutos até um dia para se prepararem, sendo permitido levar apenas o mínimo de pertences.
Depois, pessoas assustadas eram colocadas em vagões de gado e enviadas para o leste. O trajeto até o local de assentamento era especialmente difícil. As pessoas eram transportadas em uma terrível superlotação, sem comida adequada e sem possibilidade de se lavar. Não havia nenhum tipo de assistência médica. Nessas condições, nem todos chegavam ao destino final. A mortalidade era especialmente alta entre os idosos e as crianças. Os mortos eram enterrados ao lado dos trilhos, ou até tinham os corpos jogados fora durante a viagem. Às vezes, durante o trajeto, morriam de 20 a 30% dos colonos especiais. A vida dos deportados também era difícil no próprio exílio. Os deportados eram enviados para os lugares mais inóspitos: Krai de Krasnoyarsk, Surgut, região de Novosibirsk, para o extremo norte. Moravam em barracões e abrigos subterrâneos improvisados. Os exilados só podiam contar com o trabalho mais pesado, em construções, corte de madeira, minas e galerias subterrâneas. A população local muitas vezes recebia os exilados com hostilidade, pois os considerava traidores e colaboradores dos hitleristas. Samovares dos camaradas. Após a guerra, os inválidos soviéticos que deram suas mãos e pernas pela pátria foram enviados para os cantos mais remotos do país para que sua aparência não estragasse o triunfo stalinista e não lembrasse o terrível preço da vitória. Foram enviados sem qualquer culpa, julgamento ou investigação. Dizem que foi uma ordem pessoal do líder. Claro, não deportaram todos os inválidos, só os abandonados pela família. Ainda assim, havia dezenas ou centenas de milhares dessas pessoas no país. A operação para expulsá-los foi relâmpago. Segundo as memórias dos contemporâneos, os inválidos de guerra mendigos, cobertos de ordens e medalhas, desapareceram dos mercados e estações ferroviárias soviéticas em questão de um dia. Aliás, esse assunto ainda é segredo, não sabemos quantos inválidos foram deportados nem seu destino depois. Sabe-se que eles foram alojados no território de antigos mosteiros. O regime nessas instituições pouco diferia do de uma prisão. Na situação mais difícil estavam os chamados samovares, inválidos sem braços e pernas. O internato mais conhecido para inválidos de guerra ficava na ilha de Valaam. Lá havia uma grande ala para os samovares. Exílio no final da era soviética. Após a morte de Stalin, a máquina repressiva do Estado começou a desacelerar. Isso também impactou os exilados. Já em 1956, o exílio foi cancelado para muitos povos, incluindo poloneses, inguxes, calmucos, chechenos e tártaros da Crimeia. Nem todos receberam permissão para voltar à terra natal. Nas décadas de 60 e 70, o exílio era aplicado em casos excepcionais, geralmente em relação a pessoas chamadas de dissidentes. O exilado mais famoso dos tempos do final da União Soviética é, claro, o acadêmico Andrei Sakharov, que foi enviado para Gorky. Ele só voltou para Moscou após o início da perestroika. Outro famoso exilado soviético foi o poeta Iosif Brodsky. Por suas opiniões antissoviéticas, ele foi primeiro enviado para a região de Arkhangelsk e depois expulso do país. Simplesmente deram a ele uma escolha, ou prisão ou emigração. Esse esquema, aliás, era usado com bastante frequência. Solzhenitsyn, Aksenov, Voinovich e muitos outros foram expulsos do país. No geral, o exílio no final da União Soviética era brando e não se comparava de forma alguma às deportações das décadas de 30 e 40. Algumas palavras para finalizar. O exílio e as deportações são, sem dúvida, uma das páginas mais trágicas da história soviética. Segundo estimativas de historiadores contemporâneos, mais de 6 milhões de pessoas foram vítimas de deportação forçada na URSS. É possível que esse número seja ainda maior. O exílio sob Stalin era muito mais severo do que o do czar. Os colonos especiais soviéticos não tinham empregados, como fazia Lenin em Shushenskoye. Mas o pior de tudo é que pessoas absolutamente inocentes eram deportadas. E é assustador imaginar quantos destinos humanos foram destruídos pela máquina das repressões stalinistas. Bom, por hoje é só. Até o próximo episódio. Tchau!